Meus amigos, minhas amigas, sinceramente eu não sei o motivo pelo qual a torcida do São Paulo ficou tão empolgada com aquele empate lá no Rio de Janeiro pela Libertadores, porque ela simplesmente vai enfrentar um visitante indigesto, jogar fora de casa, decidindo jogos fora de casa para o Botafogo. É uma coisa extremamente natural. Eu vou mostrar para vocês que o São Paulo vai enfrentar simplesmente o líder, não só do Campeonato Brasileiro, em jogos fora de casa, mas da temporada. É isso mesmo. E vamos falar também sobre a recepção que a torcida do Botafogo quer fazer lá no Galeão, Aerofogo, entre outros assuntos. Vou mostrar para vocês também 5 grandes oportunidades e jogos que o Botafogo decidiu jogando fora de casa. Ou seja, mais do que esperança renovada para amanhã na Libertadores da América, mas é claro, só depois da vinheta. Quero agradecer a sua presença, a sua moral, o seu like nesse vídeo e a sua inscrição para você que não é inscrito. Canal Gigante Glorioso, mais uma vez, retomando a rota do crescimento. Passamos dos 112 mil, estamos chegando nos 113, rota 120, depois 200 mil, não quero nem saber. Pensando para cima, igual Botafogo, pensando lá em cima. Eu convido você a assistir, deixar seu like, ativa o sininho da notificação, porque todo dia tem vídeo do canal Gigante Glorioso, tá certo? Todo dia. E ó, é meu último vídeo aqui no Rio de Janeiro. Não para sempre, calma, porque amanhã todos os materiais vão ser produzidos direto da capital paulista, conteúdo muito especial. Amanhã é você ligadinho o dia inteiro aqui no GG. Deixa eu só pedir para minha produção um cafezinho aqui, pode ser? Obrigado aí, produção. Cadê o Pires? Vamos lá, gente. Visitante indigesto. Eu vou mostrar para vocês como decidir no Morumbi, na quarta-feira, nossa vaga para a semifinal da Libertadores, não é absolutamente nada assustador. Absolutamente nada assustador. Na verdade, é algo com o que o Botafogo já está acostumado nessa temporada de 2024. Para vocês terem ideia, o Botafogo, ele fora de casa, ele tem o dobro de vitórias em relação às derrotas. Normalmente, o clube tem essa série de vitórias em massa, né, o dobro e tal, dentro de casa. O Botafogo tem um rendimento muito bom dentro de casa, no Newton Santos, mas fora de casa é surpreendente, tanto que lidera as estatísticas não só no Campeonato Brasileiro, como na temporada de 2024. Olha só, os números do Botafogo. 29 jogos em 2024, fora de casa. São 14 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de 57,5%. 44 gols marcados e 27 gols sofridos. O Botafogo ele tem uma incrível marca de ter o dobro de vitórias fora de casa do que derrotas. E quase o dobro de gols marcados do que de gols sofridos. Tem 3 aí, né? Poderia estar com 22, né? 5 na verdade, 5 gols a mais. Né? 22, 44 seria exatamente a metade. O Botafogo tomou 27 gols. Mas o que chama a atenção aqui é o altíssimo número de gols marcados. E mais importante, o altíssimo número de vitórias nessa temporada jogando fora dos seus domínios. E aqui conta todos os campeonatos da temporada. Mas se a gente olhar só para o Campeonato Brasileiro, não vamos olhar só para o Campeonato Brasileiro, Guilherme. Vamos lá. No Campeonato Brasileiro, o Botafogo é o líder em aproveitamento entre os clubes do campeonato como visitante. São 14 jogos no Brasileirão como visitante, 7 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Apenas 3 derrotas. O aproveitamento do Botafogo é até maior no Campeonato Brasileiro, chega a 59,52%, quase 60% de aproveitamento como visitante. Isso é um aproveitamento muito alto, muito alto. Veja só, 7 vitórias e 3 derrotas. O Botafogo no Brasileirão só perdeu para o Cruzeiro, para o Juventude e para o Criciúma. Para vocês terem a ideia, para o Cruzeiro, para o Juventude e para o Criciúma. Não perdeu nem para as principais equipes que estão lá em cima brigando por taça. O Criciúma está beirando a zona de rebaixamento e o Juventude também está na parte de baixo. O Cruzeiro, né? O Cruzeiro está ali, né? Às vezes 6º colocado, 7º colocado, tal, mas também não chega ali a figurar no bloco da frente. Essas são as 3 derrotas do Botafogo fora de casa. No mais, vitórias em clássicos. Botafogo não perdeu nenhum clássico nessa temporada. Equipes de São Paulo, Botafogo não perdeu nenhum jogo para equipes de São Paulo.
venceu o Corinthians 2 vezes, venceu o Palmeiras 2 vezes e empatou uma fora de casa, venceu o Red Bull Bragantino e o São Paulo nós empatamos no Morumbi em 2-2, pelo Brasileirão. Então o nosso rendimento, inclusive se for botar Red Bull Bragantino também pela Libertadores, foi mais uma vitória, né? Vencemos 2 jogos e empatamos 1. Então, mesma coisa do Palmeiras. Então, o rendimento do Botafogo contra as principais equipes do futebol brasileiro é muito bom. Se você pegar ali o aproveitamento do Botafogo contra os 5 primeiros colocados do Brasileirão, nenhuma derrota. Palmeiras, acabei de falar, 2 vitórias e 1 empate. Fortaleza, 1 vitória e 1 empate. Flamengo, 2 vitórias. São Paulo, só jogou uma vez, só jogamos 2 vezes, agora com a Libertadores são 2 empates. O Botafogo não perdeu para nenhum desses times que está ali ponteando, ali na ponta do Campeonato Brasileiro. E sem contar esse aproveitamento fantástico fora de casa. Agora você pode falar para mim, mas Guilherme, beleza, aproveitamento na temporada, Campeonato Brasileiro, pontos corridos. Será que o Botafogo está acostumado? Será que a gente pode ter esperança do Botafogo decidir a vaga fora de casa? A questão é essa, é decidir a vaga fora de casa sem ter levado uma vantagem. Bom, isso já aconteceu por diversas vezes, e até uma matéria muito bacana aqui do GE, a matéria do GE, trazendo 5 momentos, nem são 5 jogos, né? 5 momentos do Botafogo em que ele conseguiu ter glória, ter êxito fora de casa, né? E aí começa por 1995, onde o Botafogo foi emblemático, né? Em 1995, alguns seguidores aqui não acompanharam, né? São muito jovens, mas grande parte sim. O Botafogo levou a vantagem, venceu por 2-1 no Maracanã, e a torcida do Santos comemorando, porque o Santos havia eliminado o Fluminense ganhando de 5-2. Tinha perdido 4-1 no Maracanã e ganhou 5-2. Agora, e situações em que o Botafogo não levou a vantagem? Empatou em casa, por exemplo, ou perdeu em casa, por exemplo. Empate em casa, eu trago para vocês aqui, torneio Rio-São Paulo, 1998, em que nós vencemos, inclusive, a final sobre o São Paulo, vencendo no Morumbi por 3-2. O Botafogo, na semifinal, havia empatado com o Santos em 0-0. E aí o jogo, no Pacaembu, a casa do Botafogo, né, em São Paulo, no Pacaembu, o Botafogo abriu 2-0, com o Túlio e depois o Djaí. O Santos empatou 2-2 e nos pênaltis nós vencemos com grande atuação do Wagner. Vencemos por 4-3. Eu vou pegar, até na esteira aqui da Copa do Brasil, né, de Copas, 1999. O Botafogo, infelizmente, não foi campeão, perdeu a final, mas na semifinal o Botafogo empatou o jogo de ida e no jogo de volta empatou também, no Maracanã, 1-1. E nos pênaltis o Botafogo eliminou o Palmeiras, conseguindo a vaga para a final da Copa do Brasil. Agora, até em derrotas, ainda em Copa do Brasil, a gente pode relembrar. Quem não vai se lembrar daquela classificação épica daquele time horroroso do Botafogo, time horrendo de 2014, rebaixado no Campeonato Brasileiro, em que nós nos classificamos, perdendo o jogo de ida para o Ceará por 2-1, e aquela vitória louca por 4-3 lá no Castelão, com 2 gols em 2 minutos. O Ramires, Catito Ramires, fez aos 50 minutos, e aos 51 minutos o André Bahia fez um gol de uma classificação que sinceramente ninguém esperava, né? Mas falando em Libertadores, eu acho que tem mais a ver, né, com o assunto, né? Falando em Libertadores, o que dizer de 2017? 2017 o Botafogo conquistou 2 vezes seguidas a vaga para a fase de grupos jogando fora de casa. O empate com o Colo-Colo em 1-1 com o gol do Rodrigo Pimpão. A derrota para o Olímpia por 1-0, mas que fez a partida para os pênaltis e o Gatito Fernandes pegou 3 penalidades. E vamos falar também da Libertadores desse ano, meus amigos. Por que não? Em que o Botafogo toda vez decidiu a sua classificação, a sua vaga fora de casa. Nós vencemos, conseguimos a classificação diante do Red Bull Bragantino jogando no Nabi Abichedi. Nós nos classificamos para cima do Universitário do Peru, ganhando lá no Peru, lá em Lima, com o gol do Jefinho. E
Passamos para as quartas de final jogando num estádio muito mais aterrorizante, num estádio onde tem muito mais pressão, que é o Allianz Parque, jogando contra uma equipe muito mais qualificada, que é o Palmeiras. E nós conseguimos a nossa classificação. E cá estamos nas quartas de final, agora contra o São Paulo, para jogar por uma vitória. Nós queremos a vitória, porque só a vitória nos interessa. E olha, números estão ao nosso favor, mas o futebol jogado também está ao nosso favor. O Botafogo acabou de vencer uma partida jogando fora de seus domínios, fora de casa, contra o Fluminense. E o São Paulo é um bom mandante? A campanha de São Paulo como mandante no Campeonato Brasileiro não é das mais empolgantes, né? Falei para vocês, São Paulo nos últimos 2 jogos no Morumbi, ele perdeu os 2 jogos. Perdeu para o Atlético Mineiro, foi eliminado da Copa do Brasil, e perdeu para o Internacional no último domingo, colocando alguns titulares para jogar, perdeu para o Internacional e a torcida está lá, Libertadores é obrigação, né? Enfim, vamos lá. O Zubeldia vai precisar de mais do que ele mostrou no jogo de ida. O São Paulo vai ter que sair para o jogo e a gente espera um jogo mais aberto, o Botafogo com mais espaços e que a gente possa ser mais decisivo, tá certo? Vamos falar da recepção que a torcida do Botafogo quer fazer para a equipe que vai viajar para São Paulo hoje às 17 horas lá no Galeão. 17 horas e 15, né? Não sei para que horas está o voo do Botafogo. Mas toma cuidado, porque 2 horas antes tem concentração da torcida do Flamengo, né? Então você que quer levar seu filho, você que quer levar sua família, fica esperto, tá? Fica esperto, porque 2 horas antes tem o que eles chamam lá de Aeroflá, enfim, o Flamengo vai viajar para o Uruguai, para pegar o Peñarol, né? E depois teremos o nosso Aerofogo. E aí é bom todo mundo, obviamente, prestar atenção, não dar bobeira, né? Porque a gente sabe que a segurança pública não garante tudo, né? A gente também tem que estar esperto, mas não vai ser um motivo para a torcida do Botafogo deixar de apoiar, de dar força lá para os jogadores. E merecem mesmo, merecem muito esperançoso nessa classificação diante do São Paulo. Eu fico por aqui, ó. Você que quer se tornar membro do canal Gigante Glorioso, nós estamos no nosso grupo de membros sorteando a camisa nova do Botafogo, a camisa branca que estreou com vitória sobre o Fluminense. Você quer participar? Manda uma mensagem para o Gervásio nesse número de WhatsApp que está passando aqui na sua tela, tá certo? Um beijo grande no seu coração, saudações alvinegras, fui!